Você vai fazer o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais? Então assista essa aula até o final, porque hoje eu vou tratar com você de editores de texto, dicas muito específicas, dicas fundamentais para você arrebentar nesse tema na prova da Polícia Penal. Tem dois editores de texto nessa prova, o Microsoft Word e o BR Office Writer, por vezes também chamado de LibreOffice Writer. Então fica de olho, combinado, meu aluno? A partir de agora, é sangue nos olhos, pão de queijo na veia, porque eu sou mineiro, vem comigo arrebentar na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Concurso Polícia Penal 2021, Informática, professor Paulo França, assunto da aula de hoje, editores de texto. Sempre bom lembrar, organizadora do concurso é o Instituto Selecom, 2.420 vagas para agente de segurança penitenciário nível médio. Ah, professor, mas o concurso vai ser muito concorrido. Tem problema não, palavra tem poder, você só precisa de uma vaga, então coloca nos comentários do vídeo de onde você está assistindo a essa aula e também coloca aí, uma vaga é sua, ou seja, abraça a oportunidade para você. Atenção com a data da prova, dia 16 de janeiro de 2022, mas é claro que você vai acompanhar isso constantemente na página do Instituto Selecom. Como eu comentei, na aula de hoje a gente vai falar do Microsoft Word, editor de texto, e do editor de texto também, BR Office Writer. Existem dois editores de texto na prova da Selecom para a Polícia Penal. Observa o item 4 desse edital, edição de textos nos ambientes Microsoft Office e BR Office. Se liga que de vez em quando esse BR Office também pode ser chamado de LibreOffice. Beleza, meu aluno? Tranquilo? Então vamos tratar a partir de agora desses dois assuntos. Eu vou direcionar o seu estudo, te dar dicas específicas para você não trupicar no Instituto Selecom. Beleza? Dicas sobre a parte de informática. Eu sempre falo isso, cai na prova que você sabe, de um jeito que você não está habituado a responder. Por isso que a sua preparação ela precisa ser muito específica na parte de informática. Eu vou mostrar para você agora, bizus, dicas específicas desses dois programas, dos dois editores de texto. Combinado? Vem comigo! Primeiro editor de texto que a gente vai tratar, Microsoft Word. Vou te dar dicas específicas agora. Primeiro, está aqui a imagem inicial do Word. Repara que eu tomei o cuidado de enumerar cada parte dessa imagem, porque o princípio fundamental para começar a acertar uma questão de Word é entender, óbvio, do seu ambiente, beleza? Olha o número 1, barra de título. Exibe o nome do arquivo e do programa. Lá no alto você vai ver documento 1, Microsoft Word. Olha o item número 2. Item número 2, barra de ferramentas de acesso rápido. Exibe os botões de gerenciamento mais utilizados pelo usuário. Por exemplo, novo, abrir e salvar. Confere essa barra aqui no alto, que é a barra de ferramentas de acesso rápido. Você vai ter que saber, para isso aí, só 3 coisas. O nome do botão, o desenho do botão e a função do botão. Nossa, professor, mas aí é tudo. Exatamente, tem que saber nome, desenho e função para que uma destas 2.420 vagas seja sua. Então, precisa saber na barra de ferramentas de acesso rápido, necessariamente, nome, desenho e função para estudar para a prova de Word. Dá uma olhada aqui, ó, na faixa de opções. Como é que cai aqui esse assunto especificamente na sua prova? Muito simples. Cada clique que você dá aqui na faixa de opções, os botões da parte inferior, eles mudam. Isso aqui que você está vendo agora são os botões relativos à página inicial. Se eu clicar em inserir, outros botões aparecem. Se eu clicar em layout, assim sucessivamente. Olha como é que cai isso na prova. Entre os recursos do Microsoft Word, destacamos Negrito, que se encontra no grupo parágrafo de página inicial. E aí, meu aluno, o que você marcaria na prova? Verdadeiro ou falso? Você vai marcar falso, sabe por quê? Negrito não se encontra no grupo parágrafo da guia página inicial. Negrito se encontra no grupo fonte da guia
página inicial. Nós precisamos saber o desenho do botão nas guias, precisamos saber em que grupo ela se encontra, o botão se encontra e necessariamente qual é a sua guia de origem. Então, é fundamental que você comece a aprender a estudar para a prova de Word. Existe um recurso aqui que você está vendo na sua tela chamado Bordas. É esse aqui, ó. Aí no dia da prova, eles falam que Bordas está em correspondências. O que meu aluno vai fazer? Vai marcar errado. Bordas é um recurso presente em página inicial e no grupo parágrafo. Tem que saber o grupo e tem que saber a guia. Ah, professor, mas aí é muita coisa. Você não quer passar no concurso da Polícia Penal? Você não precisa chegar lá e acertar as questões de informática? Então, em editores de texto, o fundamental nessa parte é você saber localizar o recurso, o grupo que ele se encontra e, é claro, lá no alto, a sua guia de referência. É fundamental ir para a prova da Selecom sabendo esses aspectos em editor de texto. Nesse caso, a gente está falando de Word. Daqui a pouquinho eu vou te dar bizus de como você estudar para a prova de Writer. Beleza? Vem comigo. Confere então, no Microsoft Word o item número 1 é a barra de título, item número 2 é a barra de ferramentas de acesso rápido, item número 3 literalmente despenca nas provas a faixa de opções e cada clique que você dá na faixa de opções mudam os botões da barra de ferramentas. Questão de prova. Entre os recursos do Microsoft Word, destacamos Macro, que está presente na guia Referências. Isso é uma questão de prova. E aí, meu aluno, você marcaria verdadeiro ou falso? No dia da prova, o meu aluno vai marcar a questão como falsa, porque existe um recurso chamado Macro dentro do Microsoft Word, mas ele está dentro do menu Exibir e não dentro do menu Referências. Esse tipo de questionamento é extremamente frequente nas provas, então se liga. Confere comigo agora. Olha só, próximo item, barra de status. Exibe informações relativas às tarefas executadas no programa. Por exemplo, página atual e total de páginas. Aqui, por exemplo, ó, você vai ver página 1 de 1. E essas duas palavras aqui, professor, esse recurso se chama contar palavras e é a maior pegadinha de prova, tá? Porque se você clicar aqui embaixo, o que vai acontecer? Você vai ver a quantidade de palavras, quantidade de parágrafos, quantidade de linhas. O nome do recurso é contar palavras, mas ele conta necessariamente um monte de coisa. Então, o primeiro passo para você começar a entender como estudar o Word para a prova é analisar o ambiente dele. Confere os 5 itens básicos desse ambiente. Barra de título, barra de ferramentas de acesso rápido, faixa de opções, botões da barra de ferramentas e barra de status. Isso é fundamental para você não trupicar e não perder esses pontos. Joia? Confere que eu trouxe para você para te mostrar a guia Inserir do Microsoft Word. Olha só, o meu material para a prova da Polícia Penal, ele tem todas as guias, todos os recursos e todos os grupos. Então, eu trouxe essa guia Inserir para te mostrar mais uma vez como é que cai na prova. Essa imagem que você está vendo aqui apresenta a guia Página Inicial. Essa aqui, ó, já está com a guia Inserir. Então, no dia da prova, eles afirmam, entre os recursos do Microsoft Word, destacamos rodapé, que se encontra na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé. O que você vai marcar no dia da prova, meu aluno? Você vai marcar a questão como correta, porque rodapé está na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé. É muito importante que você se ligue nestas opções. Observa o recurso Smart Art. Smart Art se encontra no grupo Ilustrações da guia Inserir. Dá uma olhadinha nesse azinho aqui, ó, que tá deitadinho. Sabe qual que é o nome disso aqui? Isso é o Word Art. Serve para atribuir um texto artístico, um texto com padrão artístico para o documento que você estiver fazendo.
Smart Art é para fazer organograma, fluxograma, tipo aqueles quadradinhos que vão ligando, que você numa apresentação consegue exemplificar ali, ilustrar uma situação dentro da sua empresa. Já o Smart Art, já o Word Art, serve para atribuir um padrão artístico a um texto que você está trabalhando. Joinha, meu aluno, tranquilo? Então é muito importante, como eu falei, saber a guia, os grupos e aonde se encontram os recursos em cada grupo. No dia da prova, o meu aluno vai falar que o recurso hiperlink é compatível com a guia inserir e está no grupo links. Sabendo essas informações, pode ter certeza que você dá um passo muito longo para não trupicar na prova. E para que você perceba como isso cai na prova da Selecom, eu estou te dando essas dicas de Word e agora eu vou resolver com você uma questão do Instituto Selecom que falou dessas coisas aqui. Então é muito importante que você entenda como estudar para a prova e também como fazer a prova. Aprender a matéria é uma coisa, aprender a fazer a prova é outra diferente. Nem respira, vem comigo. Confere, Selecom, Prefeitura de Boa Vista, Roraima. Questão da Selecom. O texto da figura foi digitado no programa Word. Então você tem um texto aqui. Tendo sido realizados alguns procedimentos como a palavra notícias, está aqui a palavra notícias. Foi usado um recurso que adiciona, a gente falou sobre isso, um toque artístico, mediante ao emprego de uma caixa de texto. Então, notícias, você está vendo que ele está diferente, é um texto artístico, tem um recurso que faz isso. 2. A citação Guarda Civil Municipal foi aplicado negrito, por meio da execução de um atalho de teclado. Então, aqui na prova da Selecom, apontou um padrão de texto artístico. Aqui embaixo, apontou Guarda Civil Municipal em negrito, que foi feito por um atalho de teclado. Atalhos de teclado literalmente despencam nas provas da Selecom. Ao texto foi aplicado alinhamento justificado, por meio do acionamento de um ícone. Então, eu tenho aqui nessa questão da Selecom 3 coisas para fazer. Eu tenho que saber que recurso é esse, como colocar negrito via atalho de teclado e qual é o botão que serve necessariamente para ajustar o alinhamento como justificado. Vamos voltar um pouquinho no material? Vamos falar do botão justificar, que é esse aqui, ó. Dá uma olhada na guia página inicial, no grupo parágrafo, você tem um botãozinho chamado justificar. Esse botão permite que você alinhe o texto tanto na margem esquerda quanto na margem direita, ou seja, ele vai acertar os textos dos dois lados, ó, tanto com relação à margem esquerda quanto com relação à margem direita. Então o botãozinho para justificar é esse aqui. O atalho de teclado que serve para negrito é Alt N? Negativo, não é Alt N. O atalho para negrito é o atalho Ctrl mais N. E agora, o detalhe fundamental dessa questão. O recurso Smart Art, ele serve para fazer organograma, fluxograma, aquelas apresentações que eu citei para você. Agora, o recurso que transforma o texto desta forma, dá um padrão artístico para ele, é esse aqui, ó, chamado de Word Art. Smart Art é uma coisa, o Word Art é outra totalmente diferente. Então perceba que nessa questão da Selecom para a Prefeitura de Boa Vista, passeou em 3 aspectos. Primeiro, recursos necessariamente presentes na barra de menu, naquelas guias, na faixa de opções. E falou do Word Art e do Smart Art. Isso aqui é o Word Art. O atalho de teclado, que foi o segundo tópico abordado, é Ctrl N. E botões da barra de ferramentas. Repara que é uma questão que passeou em 3 aspectos da matéria de Word.
Ou seja, crava para mim, Selecom, Prefeitura de Boa Vista, resposta correta desta questão é a letra D de dado. Word Art, Ctrl N para negrito e o alinhamento justificado com esse botãozinho aqui, ó. Já anota mais uma coisa aí pro tio Paulo, que o atalho para você justificar o texto é o atalho Ctrl mais J. Então, meu aluno, percebeu? Na matéria de Word, estudar botões, estudar as guias e estudar os atalhos de teclado. Uma questãozinha certa dessa faz a diferença na sua aprovação. Te dei alguns bizus dentro da matéria de Word, agora eu vou falar um pouquinho do Writer. Nem respira, vem comigo. Editor de textos, Writer. Então agora os bizus sobre essa parte. Vamos lá. Observa que eu coloquei o ambiente inicial do Writer e tomei o cuidado também de colocar para você essas partes enumeradas, para que você se ligue nesses aspectos. Lembra que sempre BR Office Writer, LibreOffice Writer é o editor de texto citado na sua prova. Então, vamos lá? Item número 1. O item número 1 é a barra de título. Exibe o nome do arquivo do arquivo ativo e do programa. Lá no alto você vai ver Writer concursos.odt. ODT é o nome secundário padrão do Writer, enquanto no Word é docx, o padrão, no Writer é .odt. Item número 2, pegadinha de prova. Sabe qual é o nome disso aqui? Caixa de controle. Para que ela serve? Exibe as opções minimizar, maximizar, restaurar, fechar, mover e tamanho. Pessoal, esse negócio de minimizar, maximizar e restaurar, isso é aqui no cantinho, ó. Isso é aqui no cantinho também. Aí o meu aluno, sangue no zóio, vai chegar lá e vai falar assim, ó, é aqui, mas se eu clicar na caixa de controle, eu também vou ver minimizar, maximizar e fechar. Então, se liga, é cantinho de livro. Item número 3, barra de menu. Na barra de menu você tem arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, estilo, tabela, formulário, janela e ajuda. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, ferramentas, janela e ajuda. A cada clique que você dá aqui, um grupo de opções diferentes é apresentado. Então você precisa saber cada um desses grupos, beleza? O item número 4 da sua matéria de Writer é a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas ela é fixa, ou seja, independentemente do menu que você clicar, a barra de ferramentas embaixo continua a mesma, ao contrário do que acontece no Word. Então, esses botõezinhos aqui, você vai ter que saber só 3 coisas, só 3. O nome do botão, o desenho do botão e a função do botão. Você vai ter que olhar para esse botãozinho aqui e falar assim, ó, esse botãozinho aí se chama taxado e ele serve para colocar um risco no meio da palavra. Aí na prova da Selecom, apresentam um fragmento de texto e colocam ele assim. Aí te perguntam, qual foi o efeito, qual foi o estilo aplicado ali? Você vai ter que saber que aquilo ali é estilo de taxado. Nossa, pessoal, mas um risco no meio, isso serve para quê? Simplesinho. Na Constituição, por exemplo, existem alguns artigos que têm esse risco no meio. O que isso indica? Que o artigo foi revogado. O efeito de taxado, entre outras aplicações, serve para isso. Você tem que saber o nome do botão, o desenho do botão e a função do botão. O meu material para a Polícia Penal apresenta todos esses botões com nome, desenho e função e, é claro, todos os recursos que aparecem à medida que você clica em cada uma desses menus. Preparei um aqui para você para que você tenha noção direta de como é que funciona isso. O inserir. Quando você clica no botão no menu inserir, lá do Writer, aparecem essas opções. Quebra, mais quebra, figuras, caixa de texto, indicador, caractere especial e eu queria destacar um item específico para você. Esse aqui, ó, fonte work. Para que serve o recurso fonte work que está presente dentro do inserir? Você lembra que no Word você aprendeu comigo um recurso chamado Word Art, que dava padrão artístico para um texto? Pois é, no Writer também tem esse tal de Word Art, só que o nome é diferente, o nome é
fonte work. Então, como eu citei para você, é muito importante para a prova de Writer que você conheça os botões, beleza, e o conteúdo de cada um desses menus à medida que eles são acionados. Se você aciona o menu arquivo, é um grupo de opções, salvar, imprimir. Se você aciona o menu editar, recortar, copiar, colar. E se você aciona o menu inserir, quebra, figura, gráfico, objeto, fonte work, então se liga, para fazer uma prova da Selecom com recursos específicos, você tem que entender claramente do seu ambiente, beleza? E claro, como eu sempre falo, atalhos de teclado são fundamentais nas provas da Selecom. Já vou te dar uma dica de como estudar atalho entre o Word e o Writer. Então, já que você entendeu como é que faz no Writer também, vamos resolver agora uma questão? Confere. Selecom Engepron diz o seguinte: um funcionário da Engepron de Itajaí, Santa Catarina, digitou um texto no Writer da suíte LibreOffice em português, tendo realizados os procedimentos detalhados a seguir. Então, 3 itens para a gente analisar. Utilizou um recurso desse editor de texto relacionado à criação de uma arte gráfica para inserir uma referência no título do documento. Ou seja, tá vendo que isso aqui está com um padrão artístico? Se eu estivesse lá no Word, como é que eu ia chamar isso, meu aluno? Eu ia chamar de Word Art. Estando no Writer, aí o nome já é diferente. Olha a pegadinha de prova. Item número 2. Acionou um ícone que corresponde a executar o atalho Ctrl+C. Mais uma vez a Selecom passeando. Primeiro te questionando recursos de menu. Primeiro esse recurso do menu inserir, chamado fonte work. Segundo, te questionando sobre atalho de teclado e botão. E o item número 3, acionou outro ícone que tem a função possibilitar a inserção de uma nota de rodapé no documento. O que é uma nota de rodapé? Rodapé é aquela mensagem que vai aparecer em todas as páginas na parte inferior do documento. Nota de rodapé é uma referência, uma citação específica lá no rodapé de uma determinada página. Se eu uso o recurso rodapé, saem todas. Se eu uso o recurso nota de rodapé, sai no rodapé apenas daquela página que eu estou naquele momento. Beleza, meu aluno? Então, ficou fácil. O que é esse negócio aqui, ó? Draw work. Corta isso, meu aluno. Primeiro item é fonte work. Fonte work é que atribui o padrão artístico para um documento, beleza? Para um texto. Segundo botão, equivalente ao atalho de teclado Ctrl+C. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Ele não é equivalente ao Ctrl+C porque ele é o colar. Isso aqui é Ctrl+V. Esse aqui é o Ctrl+C, é o copiar, e o terceiro botãozinho está aqui, é o botãozinho para inserir uma nota de rodapé no seu texto. Então, olha como é que esta questão da Selecom, que fala do Writer, da suíte LibreOffice, BROffice, ela vai em pontos-chave para estudo da matéria de Writer. Aqui o fonte work, que é o padrão artístico, o botãozinho para copiar, e o botãozinho para inserir uma nota de rodapé. Selecom, Engepron do Rio de Janeiro, resposta correta é a letra C de casa. Agora eu vou te mostrar uma coisa que eu não sei se você percebeu no início da minha aula. Fica ligado. Olha só, você já entendeu que o texto artístico no Writer é fonte work? Você já entendeu que o texto artístico no Word se chama Word Art? Vamos voltar no meu primeiro slide da aula de hoje? Repara, olha só, eu coloquei para você aqui o meu nome, ó, professor Paulo França. Sabe qual é o recurso que foi aplicado aqui? O recurso de Word Art. Transformou o texto em um padrão artístico. Então, ó, no início da nossa aula de hoje, eu já usei um recurso que a Selecom aplicou nas suas provas. Quando ela pediu na prova de Word, o recurso com o nome de Word Art. Quando ela solicitou isso na prova de Writer, o recurso com o nome de fonte work.
Difíceis as questões? Não, não são difíceis, mas é muito importante que você, a partir de agora, trace o cronograma de como estudar da forma correta os editores para as provas. Queria te dar agora uma dica de estudo em relação aos atalhos de teclado. No Word, você vai pensar sempre no português. Como é que é o atalho de teclado para colocar negrito no Word? Ctrl N. Ctrl N de negrito. Qual que é o atalho para colocar sublinhado no Word? Sublinhar. Ctrl S. Ctrl S de sublinhar. Esse é o Word. Agora pensa comigo. No Writer, os atalhos de teclado são baseados no inglês. Então, como é que escreve negrito em inglês? Bold. Então, o atalho de teclado no Writer, para colocar negrito, passa a ser Ctrl B de bola, porque vem de bold do inglês. Como é que escreve sublinhar em inglês? Sublinhar em inglês é underline. Então, o atalho de teclado para sublinhar dentro do Writer passa a ser o Ctrl U. Percebeu? Atalho de teclado. O Word, pensa no português. Atalho de teclado. O Writer, pensa no inglês. Como é que escreve salvar em inglês? Save. Então, o atalho de teclado para salvar no Writer é o Ctrl S. E assim sucessivamente. Certo, meu aluno? Vem comigo. Entendeu como é que se faz uma prova? Como que você analisa os editores de texto? Pois é, isso é fundamental para não deixar ponto para trás na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Quer ser meu aluno? Gostou das minhas dicas? Quer confiar para mim a sua preparação no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Me siga nas redes sociais, comenta aí no vídeo, coloca de onde você está assistindo esse vídeo e é claro que uma vaga é sua, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre o meu produto para a Polícia Penal de Minas Gerais, entre em contato com a minha equipe de atendimento. WhatsApp 32 99907 1973. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. A hora é essa, o momento é já, meu aluno. Sangue nos olhos, pão de queijo na veia, vamos lá, vamos arrebentar com a Selecom. Mas é muito importante que o seu direcionamento de estudo seja profissional e específico para aquela banca. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.